Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados. Hoje temos uma receita que vai deixar você com água na boca. Se você ama rocambole de 2 queijos e presunto, você vai se surpreender com o resultado. E o melhor de tudo, vou te ensinar o passo a passo e todas as dicas e segredos dessa maravilhosa receita, para você comer com família, amigos ou fazer e levantar uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Para a nossa deliciosa massa, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 500 gramas de leite, e esse leite ele está gelado e vocês vão entender o porquê. 2 colheres de sopa de salsinha, você pode escolher cebolinha ou cheiro verde aí de sua preferência. 100 gramas de queijo parmesão, são 2 pacotinhos. 30 gramas de açúcar, são 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres. 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos. E aqui eu tenho 2 ovos. Nessa receita, você tem a opção de escolher 150 ml de óleo ou 150 gramas de margarina. E hoje eu não vou usar o óleo e vocês vão entender o porquê. Mas primeiro eu vou produzir para que vocês entendam. Quando você começar a substituir o sal da massa dos seus salgados por queijo parmesão, vocês vão entender o sabor que essa massa fica, é assim, maravilhoso, vocês vão amar. Fica comigo até o final, acompanhe o passo a passo, porque eu tenho muitas dicas aqui para falar para vocês. Essa margarina aqui, ela está em temperatura ambiente, tá? Mas se você usar ela gelada, não tem problema não. E eu vou intensificar o sabor dessa massa com um pouco de salsinha. Você pode colocar orégano, salsinha, cebolinha. Se você quiser dar um toque picante, você pode usar pimenta calabresa, um pouco de páprica defumada, um pouco de páprica doce. Vocês vão assim amar o resultado. Até alho poró também fica maravilhoso. Faz aí e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim. Escreva isso aí no seu caderninho. Eu sempre falo isso aqui, tá? Mas não é para que você tenha medo de produzir, não. É para que você tenha conhecimento, entendimento e sabedoria do que você vai fazer na sua produção. O ponto da massa depende do tamanho do ovo, depende da farinha de trigo e porquê do tamanho do ovo e o porquê da farinha de trigo. E tem ovo que pesa 45 gramas, 60 gramas, 50 gramas... E isso influencia no ponto da massa. E sobre a farinha de trigo, tem farinha de trigo que é seca e tem farinha de trigo que é úmida. E aí, como é que eu vou fazer para corrigir? No caso da farinha de trigo, por exemplo, eu falei 500 ml de leite, né? Quando você colocar 1 kg de farinha de trigo, se você perceber que não deu ponto, é porque essa farinha de trigo, ela é seca, então ela precisa de um pouco mais de leite. Mas isso não significa que você vai colocar mais 100 ml de leite, não. Você coloca aos poucos, 30 ml, 20 ml, até acertar ali. E se for ao contrário, aí se a massa ficar mole, quando você colocou ali 500 ml de leite e 1 kg de farinha de trigo e a massa ficou mole, aí você vai corrigir com farinha de trigo, entre 20 gramas, 40 gramas, no máximo 50 gramas. Então, anote isso daí, porque isso é muito importante. Às vezes, vocês assistem aqui no YouTube, tem muita gente boa por aqui, ensinando massas, recheios, tudo assim maravilhoso, de uma excelência muito boa. Mas, assim, às vezes você vai fazer a receita dessa pessoa e diz que tal pessoa passou a receita errada. Mas não é não, pessoal. E esse tipo de coisa a gente não aprende em curso, não. É na prática. Na prática, a gente vai fazendo. E quando você colocar a mão na massa, tenho certeza que você vai fazer cada salgado aí maravilhoso, delicioso. E deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Use uma farinha de trigo de boa qualidade, porque isso influencia muito, mas muito mesmo, na qualidade aí do seu salgado. Olha, não estou fazendo propaganda, ninguém patrocina o canal. Quem patrocina o canal são vocês, com o Valeu Demais, dando like, comentando. Então, gente, clica aí no Valeu Demais. Qualquer valor serve. Sim, olha só, pessoal. 1 kg de farinha de trigo, tipo 1. E pela minha experiência aqui, eu já percebo que a massa, ela não vai dar o ponto.
Essa farinha de trigo, ela é seca. Eu medi aqui 50 ml de leite. Vou colocar metade, não vou colocar todo não. Esse leite está gelado. Eu já percebo aqui que a massa, ela já está no ponto maravilhoso e eu não coloquei 50 ml de leite. Eu usei a metade, 25 ml. E eu até gosto que aconteça esse tipo de coisa, sinceramente, porque aí eu posso explicar melhor para vocês. E quando você for sovar a massa na bancada, passe um pouquinho ou de óleo ou de margarina em suas mãos. Essa dica aqui eu aprendi com um padeiro. E dica boa é dica compartilhada, né? Esse lado aqui da palma de suas mãos vai funcionar como um gancho, desse jeito aqui, olha só. Você vai sovar assim. Sove por uns 5 minutos. Agora eu vou pesar a massa, porque eu quero dividir essa massa em 3 porções iguais. Olha só, 1 kg 922 gramas. Eu vou considerar 1 kg 900 gramas. 634 a 635 gramas. Ó, uma porção ficou aqui com 652 gramas, mas não tem problema não. É para que vocês entendam aí o objetivo de dividir em 3. Agora pegue uma porção e faça isso. Dobre, 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 dobre. Faça como se fosse uma trouxinha. Vire de ponta cabeça e faça esse movimento aqui. Isso chama-se bolear, tá, pessoal? Que é o ato de deixar a porção da massa redondinha. Olha. Agora, coloque um pouco de farinha de trigo e deixe a massa descansar por uns 5 minutos. Não é para que ela dobre de tamanho, não. Por que que eu vou deixar essa massa descansar? Escreva aí no seu caderninho. A massa tem que descansar, porque se eu pegar a massa do jeito que ela está aqui e for abrir no rolo, não vai abrir facilmente. Você tem que deixar a massa descansar por uns 5 minutos e vocês vão perceber. A diferença é assim, gritante. Anote isso aí que isso é muito importante, viu? Cubra, porque isso evita que as porções fiquem ressecadas. Pronto, passado esse tempo, você pode escolher o recheio aí de sua preferência. Aqui eu tenho 350 gramas de queijo mussarela, 350 gramas de queijo prato e 350 gramas de presunto, todos fatiados. Aqui eu tenho 100 ml de extrato. Tente abrir a massa em um formato de retângulo. É muito fácil, porque depois que você deixa a massa descansar, ela fica perfeita para abrir. E para que você tenha noção aqui, do comprimento da massa é de 45 centímetros e a largura aqui tá de 32 centímetros. Só para que você tenha noção, porque você já sabe o peso da massa. Você também pode colocar requeijão cremoso, fique livre. Observe que eu não coloquei até as bordas, isso é proposital. Qual o objetivo aqui de fazer essas bordas? É para que o queijo não saia aqui quando ele estiver assando. Quando você for enrolar, tenha o cuidado de pressionar bastante para que não fique ar dentro.
e eu vou fazer isso daqui com o restante das massas. Eu estou untando uma forma apenas com óleo. O tamanho dessa forma, o comprimento dela é de 40 centímetros e a largura aqui é de 30 centímetros. Quando você for colocar o seu salgado na forma, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. Não coloque de qualquer jeito, porque quando ele for assar, aí ele vai abrir. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Lembra que eu falei que você pode substituir o óleo pela margarina ou a margarina pelo óleo? Essa dica que eu vou lhe ensinar aqui, eu não vou assar agora. Se você quiser assar agora, esse é o momento para você deixar descansar entre 15 a 20 minutos coberto. Desse jeito aqui, ó. Aí, depois que ele fermentar, você vai finalizar e vai assar. Mas eu não vou fazer isso, e o motivo pelo qual eu troquei o óleo pela margarina foi proposital. Eu vou colocar na geladeira. Agora, olha só, e só vou assar no dia seguinte. E pode, Ediva, fazer isso? Pode. E até congelar pode. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque eu já mostrei várias massas aqui, fermentada, onde você pode congelar. E o que tem a ver aí a margarina com o óleo? A margarina, ela tem ponto de pomada, não é verdade? Então, quando eu colocar essa massa lá na geladeira, a margarina que está aqui não vai deixar a massa fermentar tanto. Agora, se fosse óleo, a massa, ela já iria começar a passar a noite toda ali, fermentando dentro da geladeira. A margarina vai fermentar, mas não vai fermentar tanto. E era isso que eu queria falar para vocês. Ai, gente, cadê meu like? Mereço like, né? Se ainda não deu, me dá aí seu like. Aí, como eu vou guardar na geladeira e eu vou passar o plástico filme aqui por cima, eu faço isso, olha. Só um pouquinho, só bem pouquinho mesmo. Gente, essa dica é de ouro. Eu vou passar o plástico filme aqui, mas eu não vou apertar, sabe? É só pra cobrir mesmo. Olha só, tá bem folgado, tá vendo? Agora eu vou levar para a geladeira e no dia seguinte eu volto para mostrar para vocês que dá super certo e vocês vão amar esse resultado. E essa dica você pode fazer com qualquer salgado. Agora eu vou levar para a geladeira. Pronto, aqui já é o dia seguinte. Ai, gente, a forma tá super gelada. Vocês observaram que o plástico filme não grudou? Olha, sabe por quê? Porque eu coloquei a farinha de trigo. Se eu não tivesse colocado a farinha de trigo, ele iria grudar. E olha só, observe que ele não fermentou. Se fermentou, fermentou bem pouquinho por conta da margarina. Agora eu vou deixar fora da geladeira entre 30 a 40 minutos. E eu nem gosto de estar falando esse tempo, porque isso depende aí da temperatura da sua região. De repente, aí na sua cidade, entre 10, 15 minutos, você já vai perceber que ele já fermentou mais. Vou cobrir e vou deixar descansar. O nosso salgado já fermentou. Eu vou finalizar com 2 ovos e eu removo aqui as películas. Vou usar também 50 gramas de queijo parmesão. Eu passei aqui no lado mais fino do ralador, porque eu compro assim, em pedaços. Mas se você não encontrar aí em pedaços, você pode usar o do pacotinho. 50 gramas é o bastante. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque os salgados de massa fermentada para assar com forno frio, ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 25, no máximo 28 minutos.
E não tente tirar da forma agora. Deixe ele aqui terminar o processo de cozimento deles. Prontinho, pessoal. O nosso rocambole já está aqui completamente frio. Tá um pouquinho morninho, sabe? Pessoal, a quantidade depende aí da largura que vocês vão cortar o salgado de vocês. O meu aqui é em média entre 26 a 27 porções, assim. Ó. Olha só a qualidade do nosso salgado, que foi para geladeira e eu só assei no dia seguinte. Olha. Gente, o cheiro que tá aqui tá assim tão maravilhoso. Eu vou experimentar. Gente do céu. Que sabor é esse, minha gente? Que massa maravilhosa. Olha. Muito bom. Vocês precisam fazer. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Essa daqui é só passar o plástico filme, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E essa embalagem, coloca a tampa, a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!